Graça e paz, meus queridos irmãos. Vamos ler Atos, finalzinho do capítulo 18, o versículo 23 até o versículo 28, e depois Atos 19, de 1 a 7. Tudo bem? Então vamos lá. Atos 18, 23. Era ele instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e com mais exatidão lhes expuseram o caminho de Deus. Querendo ele percorrer a Acaia, animaram-nos os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que mediante a graça haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. 19, versículo 1 a 7. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. Alguns discípulos perguntou-lhes: recebestes João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Era ao todo uns 12 homens. Vamos orar pela palavra. Pai, nós te agradecemos em nome de nosso Senhor e querido Jesus Cristo. Nos colocamos diante dos teus pés, Senhor, para receber de ti graça e misericórdia. Também, Senhor, também nos alegramos por meio da tua palavra, ao qual nós podemos ministrar. Senhor, nessa manhã, dá-nos, Senhor, sabedoria e revelação por meio da tua palavra. Bendito Espírito Santo, passeia no nosso meio, arrebata nosso coração, limpa-nos de toda poeira, de qualquer acúmulo de maldade. Queremos achegar confiadamente junto a ti, Senhor, para receber luz da tua palavra e uma aplicação prática nos nossos dias de hoje. Louvado seja o teu glorioso nome. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Bom, irmãos, nós estamos na mensagem 54, nessa transição de viagem. E o que tem a ver essas viagens de Paulo comigo e com você? Parece que, quando nós falamos, puxa, as viagens de Paulo, o que tem isso a ver comigo e com você? Irmãos, nós estamos aqui de um início, de um grande legado do Novo Testamento que foi deixado para mim e para você. Alguém pagou, alguns pagaram um preço muito grande. Talvez horas de sono, longe de casa. Paulo estava muito longe de casa, da sua comunidade, que era Antioquia.
Ele estava longe de Tarso, que era a sua cidade natal. E ele com um grupo, Lucas, ele estava ali com Timóteo, visitando essas igrejas. E Paulo sai de Atenas, uma cidade que nós falamos completamente idólatra, difícil. Paulo ele não via lugar difícil para plantar. Ele queria plantar onde era difícil, plantar igrejas. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então o apóstolo Paulo pagava esse preço. E ele estava ali em Corinto. E ele encontrou ali um casal precioso, Áquila e Priscila. Depois que o imperador de Roma havia decretado no ano 49 que todos os judeus saíssem de Roma. Então esse casal vem para Corinto, encontra Paulo. E eles eram do mesmo ofício, faziam tendas. Paulo não tinha como se sustentar, então ele precisou trabalhar com as próprias mãos. As cartas que ele deixa, o legado que Paulo deixa no Novo Testamento, as cartas que ele escreve, são exatamente nessa final dessa segunda e a terceira viagem. Ele escreve as cartas para todas as igrejas que ele passou e plantou as igrejas, para encorajar os irmãos. E ali, ele, no final do capítulo 18, ali um pouquinho mais no versículo 5, Silas e Timóteo, eles desceram da Macedônia, e os irmãos lembram, em 2 Coríntios, se não me engano, capítulo 11, 12, Paulo ele agradece as ofertas recebidas da Macedônia, porque eles estavam, irmãos, abaixo das suas necessidades, eles ofertaram com alegria. As igrejas de Tessalônica, Bereia, na região da Macedônia, ofertaram para o ministério de Paulo. Então Silas e Timóteo descem da Macedônia e traz ofertas para Paulo. E ali o texto em 1 Coríntios, em Atos capítulo 18, diz que Paulo, ele se dedica integralmente ao ensino da palavra, porque ele tinha ofertas. E Silas e Timóteo, quando desceram da Macedônia, precisamente de Tessalônica, informou para Paulo: os irmãos estão muito alegres, Paulo. Paulo, nessas viagens, ele escreve a primeira carta aos Tessalonicenses, encorajando os irmãos. Esse era o aspecto de Paulo, confirmar, nós vamos falar aqui depois, encorajar os irmãos. Nós vimos, irmãos, que aonde tem o evangelho fluindo, a palavra de Deus, ali pregando Jesus Cristo ressuscitado, tem oposição. Satanás sempre levanta os seus, e houve oposição. Ali a oposição dos judeus, nós vimos, Paulo pregou na sinagoga, não teve sucesso, aí ele entra na casa vizinha, era o chefe da sinagoga, ele prega o evangelho para Crispo, o principal da sinagoga. Crispo e sua casa são salvos. Ele perde o posto da sinagoga, mas ganha o Senhor. É substituído por Sóstenes. E esse Sóstenes tem um alvoroço. Os judeus ali foram agarrar o Sóstenes, versículo 17, o principal da sinagoga, o que substituiu Crispo. Se ele tivesse se convertido antes, talvez não tinha sido apanhado ali, né? Agarraram o Sóstenes, o principal da sinagoga, espancavam diante do tribunal. E o procônsul ali, o Gálio, é problema de vocês, resolvam. E aconteceu isso com Sóstenes. Esse mesmo Sóstenes, de Corinto, mais tarde se converte. Porque Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1, a igreja de Deus que está em Corinto, e o irmão Sóstenes. Oh, aleluia! Irmãos, glória a Deus. Então Paulo ficou um pouco de tempo ali, e ele saiu, levando em sua companhia Priscila e Áquila. Corinto já deu para Paulo, sai de Corinto. Ele faz um voto em Cencreia, que era uma cidade portuária de Corinto. Esse voto é um voto que Paulo faz de consagração. Talvez, irmãos, em meio a tanta tribulação, em meio a tantas situações adversas, nós precisamos nos consagrar ao Senhor. Paulo se consagrou, não sei, a Bíblia não explica, mas talvez a consagração de Paulo foi: Senhor, me ajuda, Senhor, eu quero mais pregar a tua palavra. E Paulo sai e ele chega a Éfeso. Nós vimos no mapa ontem, Corinto está aqui, Éfeso está do outro lado. Essa região é a região da Ásia,
Essa região, à minha esquerda, é a região da Acaia, onde está a Grécia, Corinto, mas ao final é a região da Ásia. Paulo atravessa, chega a Éfeso. E ali em Éfeso ele deixa Priscila e Áquila. Está aqui no finalzinho do capítulo 18, versículo 19. Deixou-os ali, ele entra na sinagoga, prega aos judeus. E os irmãos rogam para Paulo permanecer. Paulo não se detinha. O Espírito Santo impulsionava Paulo. E muitas vezes, além de impulsioná-lo, também freava. Capítulo 16 nós vimos. Paulo queria ir para um lugar, o Espírito Santo falou, não permitiu. Queria ir para a direita, o Espírito Santo proibiu. Muitas vezes, irmão, na nossa experiência prática, o Espírito Santo também, ele dá uma freada em cada um de nós. É ou não é verdade? E nós precisamos estar sensíveis ao ouvir do Espírito Santo. Mas o Paulo despediu-se dos irmãos, dizendo, se Deus quiser. Na ministração da semana passada, o irmão Abner falou muito claro sobre isso. Nós precisamos ter o hábito, se o Senhor quiser. Muitas vezes nós somos, soltos. Não, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e tal, amanhã isso, amanhã aquilo. É se o Senhor quiser. Nós pertencemos ao Senhor. É Deus que governa a nossa vida. É o Senhor que governa os nossos passos. Aleluia! E isso está em Tiago, capítulo 4, versículo 15. A Bíblia nos mostrou que Tiago, a epístola de Tiago já circulava entre as igrejas primitivas. Então, ele falou, se Deus quiser, voltarei para vós outros. E embarcando, partiu de Éfeso. E Paulo faz uma direção de Éfeso, ele desce, atravessa o mar Mediterrâneo e chega ao porto de Cesareia. Então ele chega a Cesareia, uma região plana, portuária, desembarca e sobe. Toda vez que nós vimos, irmãos, subiu ou desceu, Jerusalém está no alto. Então ele sobe, porque ele queria até ir a Jerusalém. Segundo os historiadores, afirmam, a Bíblia não afirma, é que Paulo queria entregar o seu voto em Jerusalém, que ele fez em Cencreia. Muitas vezes quando nós fazemos uma consagração ou um jejum, você coloca um plano, um objetivo, um propósito. Senhor, eu quero fazer esse jejum de tal hora a tal hora, e tal horário você entrega o seu voto. Isso não é verdade? Todos nós temos esse hábito. Então, chegou em Cesareia, ele desembarcou, subiu a Jerusalém, saudou a igreja e desceu para Antioquia, a sua cidade, a sua comunidade. Oh, irmãos, como é maravilhoso você estar na sua comunidade. Amém. É ou não é gostoso? Eu me sinto em casa quando eu estou com os irmãos. Nós estamos na nossa comunidade. Paulo, ele precisava voltar, Pércio, para a sua cidade, para a igreja, para onde tudo começou, para onde os irmãos enviou Paulo. Então ele tinha que se sentir abraçado, acolhido, encorajado, Vinícius, pela sua comunidade. E aí Paulo, como não se detinha, versículo 23, havendo passado ali algum tempo, eu não sei que tempo Paulo passou em Antioquia, mas certamente ele estava com muita saudade dos irmãos, ele precisava do encorajamento da igreja. E aí saiu atravessando sucessivamente a região da Galácia. Vou mostrar, no mapa não está aqui, mas o mapa quando estava lá em cima, irmãos, no alto da Galácia, são as montanhas, aquela região da Turquia, é chamada de uma região do Peloponeso. É uma região que tem montanhas a mais de 2.000 metros de altura. Nossos amados irmãos estiveram lá na Turquia. A Bíblia não mostra que Paulo saiu navegando. Perceba, irmãos, havendo passado ali algum tempo, saiu atravessando sucessivamente. Segundo os historiadores, de Antioquia até subindo para a região da Galácia, lá em cima, onde Paulo escreve depois aos Gálatas, que é a região da Galácia, ele fez novamente o percurso da sua segunda viagem. Ele passou por Frígia, passou por Derbe, Listra. Enquanto Paulo estava lá em cima, e esse percurso de terra, de estrada, é exatamente 2.400 quilômetros.
Para você fazer toda essa viagem, fortalecer as igrejas, parar de igreja, de cidade em cidade, isso demorou cerca de 3 anos. Era o ano 51 quando Paulo fez a sua segunda viagem. Quando Paulo chega em Éfeso, nós vamos falar no capítulo 19, versículo 1, é o ano 54. Você aguentaria 3 anos andando em estrada de terra, parando de cidade em cidade? Irmãos, isso é um legado. Nós não podemos abrir mão. Alguém pagou o preço. E ali, Paulo faz algo. Ele atravessou essa região da Galácia e Frígia. Faz um parênteses aí, região da Galácia e Frígia. Vai agora para o versículo 1 do capítulo 19. Aconteceu que estando Apolo em Corinto. Paulo estava em Corinto. Paulo tendo passado pelas regiões mais altas. A Bíblia não comprova, irmãos? Isso é algo maravilhoso. Olha, o mapa está aqui. Que legal. Muito bom, Vinícius, muito obrigado. Irmãos, essa região, olha, Paulo saiu daqui, olha. Está vendo esse tracejado? Acompanha aqui comigo, olha, estou subindo, está vendo? Essa região mais alta, ó. Isso aqui, com mais de 2.000 metros de altura da região portuária. Paulo, ele estava aqui, olha, andando, aí ele passou por todas as cidades. E ele fez um caminho, olha, Éfeso está aqui, irmãos, ó. Éfeso está nesse ponto. Não era mais fácil pegar um navio e vir para cá? Cortar o caminho? Mas o que Paulo fez? Ele subiu de novo para visitar os irmãos, para confirmar todos os discípulos. Oh, aleluia, irmãos. Puxa, nem estou vendo página, deixa para lá. E o que é a palavra confirmar? Eu fui buscar no dicionário grego, do léxico. A palavra confirmar define 4 coisas: eliminar dúvidas, fortalecer, pôr a salvo e estabelecer. Irmãos, isso não é maravilhoso? Aqueles irmãos que Paulo plantou e pregou o evangelho, ali em Derbe, Listra, Icônio, onde Paulo na segunda viagem foi dado como morto. Lembra disso? Foi jogado para fora da cidade e miraculosamente Deus faz um milagre. E no dia seguinte ele já estava saindo, tipo assim, sacudindo os pés e pregando o evangelho. Então Paulo, ele vai lá, irmãos, para fazer 4 coisas: confirmar os irmãos. Puxa, irmãos, eliminar dúvidas. Irmãos, não tenham dúvidas no dia de hoje. Procure os irmãos para ser confirmado. Seja fortalecido. Fique a salvo e fique estabelecido. Graças a Deus. E dos versículos, irmãos, 24 até o versículo 28, enquanto Paulo estava lá nas regiões mais altas, o que aconteceu aqui? Nesse meio tempo, Lucas, ele faz uma narrativa. Eu gosto muito de Lucas, que ele é muito preciso. Nesse meio tempo. O que significa para você nesse meio tempo? Enquanto está acontecendo um evento, está acontecendo outro. Então tem um meio tempo, correto? Então nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria. Irmãos, Alexandria era uma cidade que perdia apenas para Atenas. A maior biblioteca daquela época. Mais de 40.000 livros. E Apolo era natural de Alexandria. E quem era Apolo? Homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Ele era instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Então, nós temos uma pessoa aqui que ele é um orador habilidoso, capaz de articular suas ideias, formar clara e persuasiva suas ideias. Ele tinha um profundo conhecimento das escrituras hebraicas, o que lhe permitia defender suas crenças com argumentos sólidos. Mas ele chegou até o batismo de João. João foi o último profeta estabelecido. Ele pregava o batismo de arrependimento.
Mas ali nós estávamos numa transição do Antigo Testamento para o Novo Testamento. E a Apolo conhecia toda a lei, todas as escrituras do hebraico. Certamente, ele sabia, através dos profetas, quem era o Messias, Jesus. Só que Apolo tinha uma limitação. Irmãos, mesmo uma pessoa, por mais que ela seja habilidosa, eloquente, ela é carente, ainda falta algo. Eu e você, nós somos completados uns pelos outros. Nós não somos totalmente cheios, nós não somos totalmente, tem uma carência. Por isso, irmãos, Deus coordenou o corpo, entremesclou-nos uns entre os outros, para que entre nós, membros do corpo de Cristo, possamos suprir as necessidades uns dos outros, até que todos cheguemos ao pleno conhecimento da fé, à plena estatura de Cristo. Então, isso é um mistério do corpo de Cristo que Deus nos colocou, para que nós, membros do corpo de Cristo, possamos. Então, Apolo, ele era fervoroso de espírito, falava, não é verdade? E ele, então, a pregação de Apolo, ela era ainda incompleta. Puxa, mas uma pessoa tão eloquente, tão fervoroso de espírito, a pregação dele é incompleta? É. Então, o que aconteceu? Ele conhecia apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Mas estava ali um casal, atentamente, ouvindo aquele homem eloquente de Alexandria, com toda a bagagem que ele tinha de uma cidade, com todo o conhecimento hebraico. Um casal estava ali vendo ele. E esse casal puxa ele e traz esse casal traz ele para... E começa a tomá-lo consigo. Parece-me que esse trecho, tomaram-no consigo, segundo a versão King James, né, Sr. Emerson? Do ano de 1600, diz que levaram ele para casa. Irmãos, levar um homem eloquente desse para casa. Muitas vezes você encontra oradores habilidosos no nosso meio hoje. Eloquentes, habilidosos. Será que uma pessoa dessa iria para a tua casa aprender mais? Eu não sei. Tenho minhas dúvidas. A humildade de Apolo em aprender com esse casal, com mais exatidão, tomaram consigo, e com mais exatidão lhes expuseram o caminho de Deus. O que é expor o caminho de Deus? Certamente Áquila e Priscila mostraram para ele: olha, Apolo, João ele veio, mas ele foi o precursor de Jesus. Ele apenas apontava para o Messias, aquele que viria após ele. E João batizava arrependimento, mas você precisa crer em Jesus Cristo e receber o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, Apolo, já desceu lá no ano 33 para 34 em Jerusalém. Foi a promessa de Jesus. Então eles expuseram tudo o que aconteceu ali no princípio da igreja primitiva para Apolo, e ele certamente compreendeu agora com mais exatidão. E aí, com essa exatidão toda, irmãos, ele já queria percorrer a Caia. Ele já queria sair pregando, falando, porque ele era um homem fervoroso de espírito. Ele era um homem eloquente. E agora, com o passo completado, cheio da graça, cheio da obra de Jesus, cheio de saber que Jesus Cristo morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus, liberou seu espírito. Amém. Imagina o que Apolo não faria. Aí Apolo foi para Acaia, que é a região da Grécia. Para onde precisamente Apolo foi? Foi para Corinto. Então, antes dele ir para Corinto, os irmãos escreveram carta aos discípulos: olha, estamos mandando aí Apolo, recebe ele para nós. É um irmão aqui, que está conosco em Éfeso, eloquente, ele é de Alexandria. Os irmãos devem ter dado todo um currículo dele, né? E mandaram ele para Corinto. E auxiliou muito aqueles. Tendo chegado, aqui a Bíblia fala, tendo chegado, aqui Lucas não narra, tendo chegado em Corinto, mas a gente sabe que ele foi para Corinto.
Auxiliou muito aqueles que mediante a graça haviam crido, porque que um grande poder convencia publicamente. Não era na sinagoga, irmãos. Você fica na rua convencendo publicamente. Hoje nós temos pregadores que ficam publicamente. Os tempos mudaram, não é verdade? Naquela época, publicamente, era normal, porque era o início da igreja. Tudo era novo. Tudo estava no início da igreja. Então eles publicamente, aos judeus, provando por meio das Escrituras. Agora ele fala que o Cristo é Jesus. Presta atenção. Ele começa a falar no caminho de Jesus. Mas agora ele fala por meio das Escrituras que o Cristo é aquele que padeceu, morreu, foi crucificado, morto, sepultado, ascendeu aos céus e ao terceiro dia ressuscitou. Ele tinha uma exatidão. Ele falava por meio da Escritura que o Cristo é Jesus. Aleluia! E aí aconteceu que, estando Apolo em Corinto, agora a Bíblia confirma onde Apolo estava, Paulo, tendo passado por aquelas regiões mais altas, a Galácia e a Frígia, ele desce para Éfeso. Irmãos, isso daqui demorou muito tempo. O mapa não está aqui, mas não tem problema. Ele desce para Éfeso. Éfeso, região portuária. E essa terceira viagem, irmãos, ela começa no capítulo 19, ela começa no versículo 23 do capítulo 18, a terceira viagem. Ela percorre o capítulo 19, o capítulo 20, e ela vai terminar no capítulo 21, versículo 26. Essa é a terceira viagem de Paulo. Nessa terceira viagem, Paulo esteve em Corinto e ele chega a Éfeso. Quando Paulo esteve em Corinto, ele viu toda aquela situação degradada da cidade, idólatra. Paulo ele escreve a carta aos Romanos, e no primeiro capítulo de Romanos, ele escreve toda aquela situação que ele viu em Corinto. E também em Éfeso, ele escreve várias das suas epístolas. Ele escreve 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, escreve aos Gálatas. Por quê? Porque ele passou por toda aquela região, confirmando os irmãos. Mesmo confirmando os irmãos, Paulo escrevia cartas. Irmãos, há um legado que nós temos hoje no Novo Testamento. Isso é maravilhoso. Então, Paulo chegou ali, versículo 19, versículo 1. E ele chegou a Éfeso e achou ali alguns discípulos. Vamos pôr o versículo 2 para ler, por favor? Os irmãos podem me ajudar a ler? Esse versículo, irmãos, na verdade aqui, eu falei ontem e repito hoje, não é um erro da Bíblia, mas é um erro de tradução. Esse versículo aqui, nós não temos o hábito e nem ainda compreendemos o grego. Acho que o Emerson está estudando grego, mas a Bíblia, o Novo Testamento foi escrito em grego. Muitas palavras da Bíblia, seja o Antigo Testamento parte em hebraico e parte do grego, quando foi traduzida a Bíblia, ela passou por várias traduções, principalmente primeiramente no inglês, e para nós chegou em último em português. Então tem um problema do tradutor. O tradutor, aquilo que ele conseguiu traduzir, ele colocou para nós, mas esse versículo, ele pode ser melhor entendido dessa forma. Aqui. 19:1. Onde que está? Está aqui. Na versão textual, ou na Bíblia de Jerusalém, quando Paulo pergunta para esses homens, porventura recebestes o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhes responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe. Na tradução original, mais próxima do grego, significa assim:
Eles responderam: nem sequer ouvimos que haja Espírito Santo. Então, não é um problema essa frase aqui, não vimos, não existe um erro, tá, da Bíblia, mas sim apenas de tradução. Por quê? Esses discípulos que estavam em Éfeso, lembrando os irmãos, é uma região da Ásia, tá? Ela está muito distante de Jerusalém. Provavelmente, segundo os historiadores, esses 12 homens, nós vamos ver depois que são 12, está lá no versículo 7. Os irmãos podem me julgar depois se eu falei alguma coisa errada, fora do que está na Bíblia. Esses 12 homens, eles estavam longe da Palestina. Provavelmente, eles não sabiam que o Espírito Santo já havia descido há 21 anos atrás. Nós estamos falando precisamente do ano 54, quando Paulo chega em Éfeso. Então, esses homens, talvez eles tinham saído antes da descida do Espírito Santo, em Atos 2, ou talvez eles nem estiveram em Jerusalém. Então eles não sabiam que havia o Espírito Santo. Não mesmo sabiam que existe o Espírito Santo. E aqui, irmãos, eu quero parar para uma reflexão. Em 2 trechos daqui da Bíblia, tanto Apolo quanto esses homens, eles apenas conheciam o batismo de João. Havia uma limitação. Por quê? Porque ambos estavam em um contexto. Muitas vezes nós estávamos em um contexto e apenas conhecíamos o batismo de João. E nem mesmo ouvíamos falar, ou nem mesmo havíamos, irmãos, no nosso meio, falar sobre a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Irmãos, que o Senhor tenha misericórdia de nós agora. O Senhor está nos dando muita graça de nós conhecermos profundamente as Escrituras, Ulisses. Isso é uma bênção, de nós conhecermos, irmãos, das Escrituras está sendo exposta para cada um de nós. Eu estou lendo um livro chamado Deus Desconhecido, ou Espírito Santo. Irmãos, quanto a gente tem que ler e nos aprofundar. Senhor amado, conhecer apenas o batismo de João nos traz em nossa experiência uma limitação. Apolo teve essa experiência. Graças ao Senhor por Áquila e Priscila, que puderam com mais exatidão falar de Jesus, falar sobre o Espírito Santo. Aqui, esses discípulos, Paulo faz 2 perguntas. A primeira: recebestes o Espírito Santo quando crestes? Eles responderam: nem sabemos que o Espírito Santo haja, nem ouvimos sequer que haja o Espírito Santo. Versículo 4. Versículo 3. Paulo faz sua segunda pergunta. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo agora dá a resposta: olha, o João realizou batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele. João sempre apontou para Jesus, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, houve uma reação deles. Irmãos, muitas vezes nós vamos ter essa reação como esses homens. Muitos hoje estão presos, muitos hoje estão confinados, porque querem ficar onde querem, e não tem uma reação de dar um outro passo, de buscar entendimento nas Escrituras, de buscar ajuda do corpo de Cristo. Irmãos, hoje nós estamos sendo bem-aventurados, porque nós temos irmãos do corpo de Cristo, em que nós estamos nos relacionando. Nós estamos hoje, irmãos, vendo o corpo de Cristo. Muitos estão confinados em um lugar onde não tem essa liberdade de ter comunhão entre o corpo de Cristo. E apenas creem naquilo que dizem. Aquilo é sim e amém. Você que está nos assistindo, Deus tem algo muito grande para te revelar. Deus tem algo muito grande
para te dar além daquilo que do seu entendimento. Não fique preso a homens, a eventos, a coisas. Se prenda ao Senhor. Olhe para o Senhor. Você tem o Espírito Santo dentro de você, que age em você com gemidos inexprimíveis. Busque a direção, busque o entendimento pelo Espírito Santo. Se não tem conhecimento, busque, pede a Deus conhecimento na verdade. Glórias ao Senhor. Me perdoe, irmãos. Então, disse-lhe João, disse-lhe Paulo, respondeu: João realizou o batismo de arrependimento. Eles, tendo, pois, ouvido isto, foram batizados. A Bíblia escreve, versículo 5, eles, tendo ouvido isto, depois de 1 ano, 3 meses, foram batizados. Irmãos, olha a reação deles. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. Irmãos, crer no Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador e ser batizado é o complemento da fé. Nós precisamos, obrigado, irmã, nós precisamos, irmãos, ajudar os irmãos. Nós temos muitos queridos irmãos espalhados hoje que não têm um segundo passo da fé. A Bíblia nos diz que quando nos é apresentado Jesus e você crê em Jesus como seu Senhor e Salvador, o segundo passo é ser batizado. A minha experiência, eu criei no Senhor numa outra comunidade de irmãos e somente podia ser batizado depois de 3 meses. Você tinha que passar por um curso, você tinha que passar por... Irmãos, eu já estava convencido no primeiro mês que eu comecei a ler as Escrituras, e isso demorou por espaço de 3 a 4 meses, eu li a Bíblia inteira, de Gênesis e Apocalipse, tamanha era a sede. Eu imediatamente e a minha esposa queríamos ser batizados, mas nós tínhamos que cumprir, graças ao Senhor, o tempo definido por aquele grupo para ser batizado. No dia do nosso batismo, irmão, mas foi uma alegria, aquela alegria indizível e cheia de glória. Amém. Irmãos, o batismo é um passo que todo aquele que crê em Jesus precisa dar. É a completação, é a exteriorização daquilo que você tem no seu interior. Você crê em Jesus, eu estou inserido numa comunidade, eu amo os irmãos, eu estou ali servindo, eu estou ali partindo pão, mas falta algo. Aqui nós vimos que falta algo, faltou algo em Apolo, faltou algo desses homens. Dê esse passo de fé. Você não está entrando para uma organização, você não vai receber um carnê na tua casa, você vai dar um passo daquilo que Deus colocou nas Escrituras, ser batizado. Puxa, se você tem esse desejo de ser batizado, eu coloco a minha casa à disposição para te batizar. Água quentinha ainda, tá? Glória a Deus. Ai, Senhor. Foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos. Puxa, nem vi papel aqui hoje, irmãos. Então, irmãos, nós temos aqui Paulo como apóstolo, enviado pelo Senhor. Ele precisava autenticar aquilo que estava falando. Ele precisava ter uma identificação com aqueles homens, porque eles completaram o passo. Agora Paulo, ele impõe as mãos sobre eles e veio sobre eles o Espírito Santo. Puxa, irmãos, todo aquele que crê e é batizado, recebe o Senhor como único Senhor e Salvador, o Espírito Santo vem. Aqui, irmãos, era o início da igreja. Paulo precisava de uma identificação, esses homens precisavam receber do ministério essa identificação. E Paulo precisava fazer também uma transferência para eles. Nós já vimos isso sobre imposição de mãos. E aí, esses homens, desce o Espírito Santo, é o 4º batismo que vem em Atos dos Apóstolos. Primeiro batismo, a primeira descida do Espírito Santo, Atos capítulo 2 para os judeus. Deus é tão maravilhoso que Ele faz uma descida do Espírito Santo gradual. Desce o Espírito Santo em Atos 2 para os judeus. Desce o Espírito Santo
para os samaritanos em Atos 8. E desce o Espírito Santo para os samaritanos em Atos 8, mas não tem falar de línguas, não é uma regra. Desce o Espírito Santo na casa de Cornélio, pela imposição de mãos dos apóstolos. Ali em Atos 2, houve a descida do Espírito Santo e todos falaram em línguas. Atos capítulo 8, desce o Espírito Santo em Samaria, para os samaritanos, com a autenticação do apostolado de Pedro e João. Pedro vai para a casa de Cornélio, desce o Espírito Santo para os gentios. Ou seja, o que o Espírito Santo está fazendo na terra desde o começo da igreja? Unindo judeus, samaritanos, gentios. Vocês são o único povo agora. Vocês pertencem agora ao reino de Deus. Somos uma única igreja. Não há mais barreira, não há mais grego, não há mais gentio. Todos são um. Então, agora vem a quarta descida do Espírito Santo para os gentios, em Éfeso. Homens que apenas conheciam o batismo de João, irmão Wilson. Puxa vida! E aí eles profetizavam, eles falavam por Deus. E aí nós vimos, irmãos, que a experiência de falar em línguas e profetizar não é a evidência do batismo com o Espírito, pois não há esse fenômeno no derramamento do Espírito sobre os samaritanos. Se houvesse, haveria uma regra, mas não é uma regra. Hoje, o dom de línguas não é evidência do batismo do Espírito Santo, nem da plenitude do Espírito. Porque Paulo, ele escreve em 1 Coríntios capítulo 12, quando Paulo fala dos dons espirituais, que o Espírito Santo deu os dons, distribuiu dons. Irmãos, nem todos têm o dom de curar, nem todos têm o dom de profetizar, nem todos têm o dom de socorros, nem todos têm o dom de governos, nem todos têm o dom de ser mestres, e nem todos têm línguas. É o dom que o Espírito Santo concede para a edificação da igreja. Mas veja, se nós tivermos aqui na nossa comunidade alguém falando em línguas, certamente o Espírito Santo vai levantar alguém para interpretar. É o dom que o Espírito Santo dá à igreja. Aleluia! Então Paulo ele escreve em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 30, tens todos os dons de falar em línguas? Vamos ver? 1 Coríntios capítulo 12, versículo... bom, aqui, um pouquinho antes, né? 28. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Versículo 29. Porventura são todos apóstolos? Não. Ou todos profetas? Também não. Todos são mestres? Ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nos todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Então, quando Paulo escreveu aos Efésios sobre a plenitude do Espírito Santo, ele também não faz menção sobre as línguas. Efésios capítulo 5, um versículo muito conhecido, nosso. Quando Paulo fala, olha, não vos torneis, ele fala primeiro sobre remir o tempo, que os dias são maus, né? Versículo 15, ele fala, olha, vede prudentemente como vocês procedem no seu andar, não como nécio, mas como sábios, como? Remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão vos faço compreender, por essa razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho. Paulo coloca um contraste da embriaguez com as coisas, com vinho, não o vinho propriamente, irmãos, ou também, mas ele coloca em contraste, no qual há dissolução. Mas, o mas olha, tem isso, mas enchei-vos do Espírito. O que ele fala aqui? Enchei-vos do Espírito, falando em língua entre vós. Pensei que meu texto estava errado. Não, falando entre vós com salmos, entoando
louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros. Então Paulo, aqui, irmãos, eu vou finalizar. Afirmamos alguns pontos importantes. O Espírito Santo veio após a imposição das mãos de Paulo, confirmando que somente a fé, acabou o frio, somente a fé em Cristo e não o batismo de João traz a salvação, a identificação, e já falamos sobre isso. A autoridade apostólica precisava ser afirmada junto àqueles 12 homens. Então, a imposição de mãos dos apóstolos servia como um sinal visível da autoridade dada por Cristo a eles. E isso era necessário por 4 razões: para evitar divisões e heresias, para mostrar o crescimento da igreja, que estava sob a liderança legítima dos apóstolos, e para autenticar novas comunidades cristãs. Hoje o Espírito Santo é dado no momento da conversão pela fé em Cristo. Paulo, quando ele escreve aos Gálatas, que ele passou para a região da Galácia, ele escreve no capítulo 3, no versículo 2: recebestes porventura o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Pela pregação da fé. O Espírito vem pela pregação da fé. A imposição de mãos já não é mais necessária para receber o Espírito, porque a revelação já foi completada, a igreja já está estabelecida, o Evangelho já está sendo espalhado para todos os povos. A Bíblia foi escrita em todos os idiomas. Ninguém pode chegar diante de Deus e falar: não conheço a sua palavra. Jesus é o Senhor.